coração. E eu me sinto muito privilegiado por poder estar com vocês nas oportunidades que o Senhor nos concede. E eu louvo a Deus que sempre que estou nessa casa percebo o fluir do Espírito Santo através da vida dos irmãos. A liberdade que há em Deus nesse lugar é algo que contagia nós que estamos aqui algumas vezes e certamente todos vocês que estão mergulhados nesse ambiente de glória. Então que Deus abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, primeiro livro dos reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 18. Iremos ler a partir do versículo de número 20. Muito obrigado. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 20. À medida que você encontrar, como sinal, diga amém. Diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, ponha sobre a lenha. Porém não metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: Boa é esta palavra. Glória a Jesus. Queridos, me empreste alguns minutos da sua atenção. O cenário do primeiro livro dos reis, capítulo de número 18, é um cenário de uma imoralidade espiritual, ética e moral. Havia uma grande confusão entre o povo no lado norte de Israel, porque todos os reis do lado norte eram maus. Porém, no período de Acabe, ele era muito mau. Muito mau. E por ser muito mau, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Primeiro, Israel era dividido em 12 tribos. Essas 12 tribos foram nomeadas a partir dos 12 filhos de Jacó, ou 10 filhos e 2 netos, que dão nome para essas tribos. Por volta de 1050, Israel decidiu pedir um rei, para ficar parecido com as nações que estavam ao seu entorno. O pedido foi feito a Samuel. Samuel não entendeu muito bem o que estava acontecendo e conversa com Deus, imaginando que ele havia sido rejeitado pelo povo. Deus esclarece dizendo que não havia sido ele o rejeitado, mas o próprio Deus. Ele entrega para o povo o primeiro rei, Saul. Saul unificou Israel e a partir de então eles se tornam uma nação. O primeiro ano do governo dele foi extraordinário. Ele fez exatamente como Deus lhe ordenou que fizesse. O problema foi quando ele já estava consolidado na cadeira real, ele condiciona a obediência dele. Já que eu estou no topo da cadeia, eu vou obedecer da forma que eu entendo que tenho que obedecer. Sendo que para Deus 90% de obediência é 100% de desobediência. E ele rejeitou Saul em seu exercício real e diz o seguinte: eu já encontrei alguém que tem o coração conforme o meu. O segundo rei da nação, Davi. Terceiro rei, Salomão. Quarto rei, Roboão. No período de Roboão, o reino estava instável, porque Salomão, um grande estrategista,
havia colocado tributos e o povo precisava dar o jeito para conseguir manter o reino no glamour, no esplendor que Salomão havia construído. O povo se sentiu pressionado por causa dos tributos e foram até Roboão e fizeram para ele um pedido: alivia o fardo que seu pai colocou sobre nós e nós lhe serviremos. Roboão consultou os anciãos, que lhe disseram: se você aliviar, o coração deles vai estar na sua mão, de modo que você vai conseguir movê-los para onde você quiser. Roboão consultou também os jovens, que haviam sido criados junto com ele, e os jovens disseram: de jeito nenhum, o seu dedo mínimo tem que ser mais rígido do que os lombos do seu pai, porque a ideia dos jovens era o seguinte: aperta mais o cinto e não alivia nada. Roboão ouviu o conselho dos jovens, e o reino foi dividido em duas partes. Uma parte com 10 tribos fica conhecido como lado norte, ou lado de Israel. Se você for mais preciso, 9 tribos e meia, a considerar meia tribo de Manassés. O lado norte tem como capital Samaria, e o lado sul, 2 tribos, ou 2 tribos e meia, se formos mais precisos. Eles mantêm como sede aonde o templo estava. Porém, o primeiro rei do lado norte, Jeroboão, tem uma péssima ideia: levantar altares em Betel e Dan, porque ele tinha medo, quando o povo atravessava para o lado sul, de não retornarem para o lado norte. Então, para não perder ninguém, ele levanta altares e diz assim: ó, o Deus que tirou vocês da terra do Egito são eles, agora vocês podem adorá-los, mas não passem mais para o lado sul. Ele não apenas iniciou uma forma de culto, mas ele autorizou que os locais aonde antes Deus havia sido glorificado fossem profanados. Não parou em Jeroboão. Todos os reis do lado norte autorizaram uma onda de adoração a divindades pagãs. A coisa piorou quando o 7º rei do lado norte assume a cadeira, um homem chamado Acabe. Quando Acabe está no poder, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa. Era uma aliança que ele estava fazendo entre 2 povos. Jezabel veio nessa aliança, sendo que ela não era neutra, pelo contrário, ela tinha intenções, e suas intenções não eram boas, eram intenções malignas. Quando ela chega no lado norte, a ideia dela, levantar uma casa ao principal deus que ela adorava, um deus chamado Baal. Em Samaria ela faz um templo enorme para essa divindade, levanta um templo dedicado a ele, dentro desse templo um altar. Nesse altar ela começa a recrutar os profetas e dizer o seguinte: a partir de agora todos vocês estão autorizados a profetizar em nome de Baal, mas eu não quero ouvir nunca mais vocês profetizando em nome do Deus de Israel. Havia um problema, que em Israel havia muitos altares nos lugares altos, e esses lugares Deus havia sido invocado por muitas pessoas. Porém, a ideia de Jezabel era a seguinte: eu autorizo os meus profetas matarem os profetas do Deus de Israel. Eu autorizo que todos os altares sejam profanados, e eu autorizo que o principal profeta dessa época, chamado Elias, seja morto. A autorização dessa mulher causou um espanto na terra, espanto para quem era de verdade, mas para quem estava do lado dela ficou normal, porque eles estavam sendo franqueados pelo próprio rei e por sua casa. Ao fazer isso, qual é o lugar que eles olham? Lugares altos, pastores. E por que os lugares altos para eles eram interessantes? Porque era nesse lugar que Deus, em inúmeras ocasiões, manifestou a presença dele para o seu povo. Por exemplo, quando ele pede para Abraão sacrificar o filho, aonde é? Lugar alto, em cima do Moriá. Quando ele entrega as tábuas para o povo, aonde ele estava? Lugar alto, em cima do Sinai. Quando ele chama Moisés para liderar o povo e ser o libertador, aonde ele estava? Lugar alto, no Alto Horebe.
todas as vezes que Deus falava com o povo, em muitas ocasiões você vai ver Deus falando aonde? Lugares altos. Os lugares altos se tornaram símbolo da presença de Deus manifesta. Quando ele queria falar com o povo, ele chamava Moisés do meio da nuvem expressa, que estava no alto do monte. Então olhar para o alto lugar era saber, Deus já se manifestou lá. A presença de Deus já se manifestou lá. E um desses lugares altos qual era? O Carmelo. O Carmelo tem um significado, e qual é? Jardim de Deus, vinha fértil. Era olhar para o Carmelo e saber, ali é o jardim de Deus. Então Deus se manifesta nesse lugar. Mas o que Jezabel fez? Pegou um altar que estava no alto do Carmelo, dedicado a Deus, e proibiu as pessoas de utilizar. Se você olhar para o capítulo 18, versículo de número 30, vai ver que havia um altar quebrado, inativo, mas que pertencia a Deus. No meio desse cenário de lugares altos, inatividade do altar e Baal sendo aclamado como Deus da fertilidade, Elias lança um desafio. E o desafio de Elias é o seguinte: quero convocar todos os profetas que servem a Baal, levá-los todo para o alto do Monte Carmelo, porque lá vocês estão dizendo que é a casa de Baal. E eu quero lançar um desafio para vocês. Nós vamos clamar ao nosso Deus, vocês ao de vocês, mas eu clamarei ao Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Quando ele libera essa palavra, escuta o seguinte: o que o Carmelo representa? Representa você e eu. Por quê? Porque o Carmelo é um lugar onde Deus se manifestou, mas por muito tempo ficou inativo. Carmelo é sinônimo de lugar aonde pertence a Deus, mas não está sendo mais utilizado por Deus. Quando Elias chega no alto do Carmelo, ele está mandando uma mensagem para nós, que é o que eu creio que 2026 há de acontecer. Vai haver uma retomada do céu, dos ambientes de glória que já foram usados por Deus, mas agora estão inativos. O que eu estou dizendo é, aonde a glória de Deus se manifestou, Deus vai pegar de volta, porque a Ele pertence. Você já viu que nós falávamos assim, ó, cuidado para enviar seus filhos para a faculdade, porque faculdade está desviando o filho. Vai haver uma retomada de Deus. A política está tudo bagunçada, vai haver uma retomada de Deus. Ah, mas a cidade está completamente contaminada, vai haver uma retomada de Deus. Ah, mas na tua casa tinha um profeta que parou, um pregador que parou, um cantor que parou, um homem de Deus que parou, uma mulher de Deus que parou. Tem uma palavra fresca na minha boca para a tua vida. Vai haver uma retomada de Deus nos ambientes de glória, aonde a glória se manifestou, Deus vai pegar de volta. Deus vai pegar de volta. Essa palavra está ardendo na minha alma. Aleluia, aleluia. E para o alto do Carmelo, porque tudo que acontecia, pastores, era o seguinte: uma mulher engravidava, foi Baal. A chuva caiu na temporada serôdio ou temporã, foi Baal. A plantação floresceu, foi Baal. Aonde que é a casa dele? Monte Carmelo. Deus falou, lá tem um altar. Está inativo, mas não mudou de dono. Está quebrado, mas não mudou de dono. Está cheio de teia de aranha, mas não mudou de dono. Tem gente confundindo altar inativo com altar sem dono. Uma coisa não tem a ver com outra. Não é porque você não ora como antes, não é porque não tem a força que tinha antes, não é porque não tem a intensidade que tinha antes, que você está esquecido pelo céu. Ao contrário, você continua tendo dono, e Deus vai pegar você de volta.
vai pegar você de volta. Aleluia. Segure a mão desse crente que está do seu lado. Diga para ele assim: o altar que estava inativo continua tendo dono. Diga: 2026 é o ano da retomada. O ano da retomada. Quem desviou vai voltar. Aleluia. Quem parou vai andar de novo. Quem ficou para trás vai ser restaurado. Quem caiu, Deus vai levantar. É o ano da retomada do céu sobre nós. Agora, como que nós vamos restaurar os ambientes de glória? E esse é o tema da mensagem: ambientes de glória. Como que nós vamos restaurar um ambiente de glória? Seguindo o exemplo de Elias. Primeiro grito que Elias dá no alto do Carmel é o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A palavra cochear em dois pensamentos, no português, tem a expressão que a gente entende bem: pensar duas coisas. Sendo que essa palavra é uma expressão hebraica, e a palavra no hebraico aqui é passash. É do verbo que deriva a expressão pesash, que a gente conhece como Páscoa. Sendo que a palavra cocheareis é o termo possechim, que quer dizer manquejar, não firmar a perna. Então, quando ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A palavra no original quer dizer: até quando vocês continuarão mancando? E o mancar é: até quando vocês não terão firmeza nos passos de vocês? Porque a gente acha que tudo se resume quando pisamos no ambiente de glória. Sendo que não adianta pisar no ambiente de glória se depois seu pé escorrega para o ambiente da profanação. Não adianta pisar no lugar santo se depois os seus pés escorregam de novo para o lugar impuro. Escute, o que atrapalha os ambientes de glória, sabe o que é? São as mancadas que a gente fica dando na vida. Entramos no ambiente desse, um culto poderoso, louvor extraordinário. Fazemos juras de amor ao céu. Eu quero o Senhor e não vou abrir mão de ti por nada. Quero a tua presença. Me envia onde o Senhor quer enviar. Mas no outro dia vem a mancada. Coloca outro no meu lugar. Eu não quero saber disso não. É muita aprovação. Essas mancadas não condizem com o tamanho da promessa que você carrega. Essas escorregadas não tem nada a ver com o investimento que o céu está fazendo em você. Porque enquanto você fica lamentando pelo que não fez, são as suas mancadas que estão impedindo você de avançar. Não é noite de responsabilizar terceiros. Olha o que fizeram comigo, a forma que me trataram, a maneira... Não é isso. Hoje é noite de firmar passos. É noite de ter firmeza. Pare de apoiar apenas nas emoções a sua caminhada. Eu estou bem, eu quero avançar com Deus. Eu estou mal, me deixa quietinho no meu canto. Eu estou bem, eu quero ir às nações. Eu estou mal, eu não quero sair do meu quarto. Pare, firma seus passos. Não apoia nas emoções. Coloca na promessa e no caráter de Deus. Porque aquele que prometeu não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele não mudou de ideia quando você mancou. Então para de mancar enquanto avança, porque o céu tem muito mais para liberar sobre nós, mas os nossos passos precisam estar firmes na rocha. São as nossas mancadas. Imagina, a promessa que você carrega não condiz com algumas mesas que você senta. A promessa que você carrega não condiz com algumas conversas que você tem de ter e apagar na rede social. A promessa que você carrega não condiz com alguns sites que você tem que entrar em modo anônimo. Para com essas mancadas, porque Deus quer liberar muita coisa sobre você. Mas como Ele vai continuar o investimento se você não dá um passo firme? Se você é inconstante naquilo que você quer? Eu vou dizer uma coisa: os avivamentos na história não passaram de 60 ou 70 anos. O que mais durou, durou 100.
a gente busca por um avivamento, mas eu vou lhe dizer uma triste realidade: a maioria da nossa vida será de busca. Será de busca. Nem sempre o céu vai estar aberto. Nem sempre vamos viver com aquela expectativa do céu baixinho. Mas isso quer dizer que você tem que parar? Não. Por que não? Porque você vai parar de mancar essa noite. Eu vim aqui dizer uma coisa para você. Alabarachuriandarábia. Aleluia, aqueles que estão mancos espiritualmente e não conseguem firmar seus passos por nada, Deus vai colocar uma atadura na tua perna. Se for preciso, Ele vai engessar, mas hoje você vai sair daqui andando com os passos firmes para a glória de Deus. Que a gente restaura o ambiente de glória. Olha a palavra que Elias dá, pastora Glessandra, pastor Emerson. Ele diz assim: só eu fiquei dos profetas de Deus. Quando ele diz só eu fiquei, parece um ar de superioridade. Não tem mais ninguém que é profeta, sendo que é a constatação de um fato para ele. Havia 400 de Baal, 450 de Baal e 400 de Acera. Ou seja, 850 contra 1. O que ele está tentando dizer para todo mundo? Parece que eu estou em desvantagem. Sendo que eu preciso mostrar para você uma coisa. Na matemática de Deus, não existe desvantagem para quem está do lado dele na guerra. Não existe desvantagem. Fala isso para essa pessoa, se ela diga: na matemática de Deus, não existe desvantagem para quem está do lado dele. Você nunca vai ver alguém começar uma batalha dizendo assim: eu estou em vantagem. Todo mundo que é levantado por Deus vai dizer: tem mais gente contra mim do que a meu favor. Sendo que na matemática de Deus não existe desvantagem para quem está do lado dele. 300 ao lado de Gideão versus 135 mil. Em quem você apostaria? Nos 135 mil, quem venceu? Os 300. Ezequias viu numa noite um anjo descer na terra e exterminar 185 mil do exército inimigo. Há uma desvantagem, porque é um exército versus 185 mil. Mas na matemática existe desvantagem para quem está do lado dele. Um jovem chamado Davi luta contra um gigante, perito em batalha. Humanamente falando, o gigante tem vantagem, mas na matemática de Deus não existe desvantagem para quem está do lado dele. A palavra que eu tenho para você: não há nenhum projeto que você vai dizer assim: eu sou maior do que o projeto que Deus me apresentou. Na maioria das vezes você vai dizer: eu estou em desvantagem diante da realidade que o céu está me apresentando. Sendo que o que eu preciso garantir para você é: não existe desvantagem para quem está do lado de Deus. Você, Deus e a promessa já são suficientes para derrotar um exército. Você, Deus e uma palavra já é suficiente para o mar se abrir e você chegar do outro lado. Você, Deus e uma oração já é suficiente para que as legiões que se levantam contra a tua vida partam em retirada. Aleluia! Não tem desvantagem. Você olha para o teu bolso e fala assim: Deus, eu estou em desvantagem. Deus diz: na minha matemática não. Você olha para quem está do teu lado e diz: Deus, eu estou em desvantagem. Mas Deus diz: na minha matemática não. Você olha para o tamanho do projeto e diz: eu estou em desvantagem. Mas Deus diz: na minha matemática não. Na minha matemática não. Igreja da Fé em Coronel Fabriciano, levante a tua mão. Não existe desvantagem para quem está lutando ao lado do nosso Deus. Porque em Deus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Mais do que vencedores. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. O moço do profeta Eliseu olhou para ele e falou assim: está vindo um exército lá fora. Tem muitos cavalos, carros e cavaleiros. O profeta Eliseu levanta, olha na janela e disse para ele, eu imagino: fica calmo, a gente ainda está em vantagem.
mas só estamos nós aqui, lá está vindo o exército. Ele, eu vou te mostrar o segredo. Aí faz uma oração: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos do moço, ele olha e diz assim: realmente, tem mais carruagem do nosso lado, tem mais cavaleiros do nosso lado, tem mais carros do nosso lado. Elebarachúria, o exército que te ajuda não é natural, é sobrenatural. É por isso que quem te olha com os olhos carnais vê apenas um, mas quem te vê com os olhos espirituais vê o exército que está cercando a tua vida. Aleluia! Tem uma escolta de Deus agora ao seu entorno. Aí alguém diz: está sozinho? Não está. Se os olhos espirituais forem abertos, nós veremos anjos subindo e descendo, o exército do céu acampado. Alabarachuriandarábia. Estou sentindo uma graça aqui, porque não existe desvantagem. Não existe desvantagem na matemática de Deus para quem está do lado dele. Aí Elias continua. Ele pega um novilho e diz assim para os profetas de Baal: pode escolher primeiro. Diz para ele: prepara o altar primeiro, corta o novilho primeiro, coloque em cima do altar primeiro, clame ao Deus de vocês primeiro. Os profetas de Baal fizeram tudo primeiro. Aí me responda uma pergunta: quem Deus respondeu primeiro, os profetas de Baal ou Elias? Isso aqui tira um peso do nosso coração, porque tem gente preocupado com a velocidade, sendo que nossa preocupação não é quando começamos ou na velocidade em que começamos. A nossa preocupação tem que ser em quem nós começamos. Tem gente que se preparou mais do que você, saiu na tua frente, mas ainda não desfrutou metade das coisas que você desfruta, porque eles acreditaram na velocidade e você acreditou em quem você começou. Alabarachuriandarábia. Aleluia. Gente, tem ministério que já começou há décadas atrás, mas talvez não desfrutou metade do que esse está desfrutando, porque a questão não é velocidade, a questão é em quem nós começamos. Escute, se alguém quiser ir correndo na tua frente, fala para ele: se precisar eu chamo o Uber, pode ir. Estão querendo puxar teu tapete para ir na frente, fala: eu te entrego o tapete, te entrego cadeira, te entrego tudo, porque a minha corrida não é uma corrida de velocidade, pode ir na frente. A minha corrida é para chegar lá, e eu me preocupo em quem eu começo, não na velocidade que eu começo. Aleluia. Esse ano de 2025, alguém pode ter olhado para você e falado: olha lá, quase não saiu do lugar, mas cada passo que você deu foram firmes. Cada passo que você deu foi respaldado pelo céu. Cada passo que você deu foi aliado a uma palavra que foi liberada sobre a tua vida. Aí você chegou final do ano saudável, de pé, adorando a Deus, descansado e descansando em Deus. Por quê? Porque em quem nós começamos. Isso é tão sério que o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. O primeiro dia da criação, ou todos os dias, quando Deus termina de trabalhar, Ele olha para o que faz e Ele dá o testemunho. E viu Deus que era. Moisés se preocupou em colocar Deus como ponto de partida, porque ele sabia: tudo que Deus começa vai terminar bom. Sabe o que Ele está dizendo para a gente? Se foi Deus que terminou, não vai acabar em catástrofe. Se foi Deus que começou, não vai terminar em tragédia. Se foi Deus que começou, não vai terminar mal, porque quando Deus é o ponto de partida, Ele se encarrega do final. Aleluia. Eu tenho essa palavra para liberar sobre você. Não haverá as tragédias que foram anunciadas sobre a tua vida enquanto Deus estiver na frente. Não vai haver o caos anunciado sobre a tua vida enquanto
Deus estiver na frente, porque tudo que Deus começa tem um bom final. Perguntaram a Billy Graham sobre os últimos dias, ele disse assim: eu sei que vai terminar bem. E lhe perguntaram qual é a garantia que o Senhor nos dá, ele disse: eu já li a última página da Bíblia, a certeza que eu tenho é: o que Deus começa vai terminar bem. Como Ele dá essa garantia? Deixa começar na tua frente. Fale para essa pessoa, se ela diga: nós não estamos em uma corrida de velocidade. Fale para ele: quem quiser ir na sua frente, que vá. Continua caminhando em Deus. Se for preciso, dá até tchau, compra a passagem e fala: vai. Porque a questão não é a velocidade, a questão é em quem nós começamos. Vocês já viram corrida automobilística? Sabe qual carro que corre mais? É o carro que está com o tanque vazio. Carro com tanque vazio, a velocidade dele é maior. E o carro que está com o tanque cheio, ele vai mais devagar, mas ele está com o tanque cheio. A diferença de quem está com o tanque vazio e o tanque cheio, a gente percebe na caminhada. Porque quem está com o tanque cheio vai mais devagar, porém não para. Os passos dele são mais vagarosos, porém ele não para. Quem está com o tanque vazio numa velocidade que só, mas para rápido. E o que eu vim trazer ao seu coração é: pare de ficar se cobrando pela velocidade de outras pessoas. Árvores não florescem no mesmo tempo. Frutas não são comidas no mesmo dia. Para cada coisa que Deus criou existe uma estação apropriada, inclusive para você. Não é porque você abriu o feed e olhou o Instagram de alguém, viu alguém sorrindo com uma foto numa viagem, que é o teu dia. A palavra que eu tenho para você é: na tua estação você vai desfrutar de tudo que o céu prometeu sobre a tua vida. Então não se cobre pela velocidade de ninguém. Vá nas passadas do mestre, mas não pare, continue avançando. Como que nós vamos restaurar o ambiente de glória? E aí eu preciso trazer uma realidade para você. Elias olhou no versículo de número 30 e disse assim: reparou o altar do Senhor que havia sido quebrado. Se ele foi restaurado é porque anteriormente ele foi quebrado. E eu preciso tratar com você uma coisa séria. Quando nós quebramos o altar, primeiro, nós quebramos o altar quando deixamos de priorizar Deus. Ele cai quando Deus deixa de ser o primeiro. Quando o nosso coração está ocupado demais. Quando está distraído com muitas coisas. Quando ele se entrega a outras lealdades que não sejam ao Senhor. O altar fica esquecido e ele quebra. Quando nós quebramos o altar do Senhor, quando nós trocamos Deus pelos ídolos pós-modernos, trocamos Deus pelo nosso trabalho, trocamos Deus pelo nosso bem-estar, trocamos Deus pelas nossas viagens. Quando é que nós quebramos o altar? Quando nós tiramos a intensidade da nossa oração, quando a oração se torna morna, quando a oração deixa de existir, o altar também deixa de pegar fogo, porque as cinzas tomam conta do lugar que deveria estar aceso. Quando nós quebramos o altar, quando passamos a tolerar o que o céu não tolera, quando nós quebramos o altar, quando a palavra deixa de ser obedecida, e nós nos tornamos uma espécie de podadores da palavra. De tudo que o céu libera a gente poda, e só sobra aquilo que para nós é conveniente. Mas eu preciso lembrar para você: a igreja não é um restaurante, aonde você se assenta e diz assim: eu vou escolher o cardápio que eu quero, o louvor que eu quero, a palavra que eu quero. Não, ainda tem gente que sai desse ambiente dizendo: eu não gostei da palavra, eu não gostei do louvor, eu não gostei da liturgia. Escuta isso. E quem disse que quem tem que gostar somos nós?
Culto não é para a gente, culto é para o Senhor. Nós que devemos orar e falar: o Senhor gostou da minha adoração essa noite. Talvez hoje você esteja com essa expectativa: tinha que ser fulano cantando, tinha que ser fulano pregando, tinha que ser Beltrano fazendo isso. De jeito nenhum. Se você chegou nesse lugar e ainda não se entregou completamente, a oportunidade ainda não leva nada para casa do que você trouxe para entregar nesse lugar, porque o céu ainda está aberto sobre nós e Deus ainda pode operar poderosamente sobre a nossa vida quando nós quebramos o altar. Sabe quando? Quando não há mais sacrifício. Quando não há mais sacrifício. Eu vou dizer um negócio para você: se renúncia não faz parte do seu cardápio, se você se acostumou a medir a tua entrega pela entrega de outra pessoa, se você se acostumou a ter uma vida cômoda e todas as vezes que você é confrontado a dar alguns passos a mais de fé, porém você não responde na maneira que você é convidado, eu preciso te dizer uma coisa: o seu altar vai ser coberto de teias de aranha e está prestes a quebrar. Sabe qual é a diferença? A gente precisa fazer coisas que outras pessoas estão desabituadas para fazer. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro olha para ele andando sobre as águas, todos atemorizados, achando que era um fantasma. Quando Jesus diz: não temas, sou eu, Pedro falou: se és tu mesmo, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Irmãos, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, afundou. Jesus segurou na mão, levantou ele e foi para dentro do barco de novo. Não tinha só Pedro na história. Além de Pedro, os outros discípulos também estavam no barco, mas o nome de nenhum deles é citado, só o de Pedro. E por que só o de Pedro é citado? Porque ele foi o único que desceu do barco. Eu preciso te lembrar uma coisa: quem não desce do barco fica contando história de quem desceu. Quem não anda sobre as águas fica contando a história de quem andou sobre as águas. O convite do céu para você essa noite é: e aí? Você vai continuar contando história de outras pessoas que vivem o sobrenatural, ou você vai assumir essa responsabilidade hoje? Você vai continuar sendo aquele que está com o pé firme em cima do barco, ou será aquele que vai viver o sobrenatural? 2026 não é mais ano de normalidade, não é mais ano de viver coisas que todo mundo vive. Gente normal pode estar em casa agora assistindo Netflix, se preparando para ir para o cinema. Gente normal agora pode estar se preparando para comer um hambúrguer. Mas você está aqui não é porque você é normal, você está aqui porque o convite para você é para viver o sobrenatural. Chegou o tempo de descer do barco para viver o sobrenatural. Mas eu vou afundar. Eu prefiro afundar onde Jesus está do que ficar de pé onde Ele não está faz tempo. Jesus está chamando você para viver o sobrenatural essa noite. Eu caminho agora para a gente orar. Escute. Ele dá o direito aos discípulos, aos profetas de Baal, para fazer primeiro o altar, e aí ele faz uma coisa poderosa. Para ele restaurar o altar, ele pega novilho, ele pega a lenha, ele repara o altar. Novilho, ele arruma até montar o altar que ele precisava. Ou melhor dizendo, lenha, ele arruma a lenha até montar o altar que ele precisava. Nós precisamos, em primeiro lugar, ser arrumadores de lenha. E ser arrumador de lenha é papel nosso, ministros de Deus. É papel nosso, liderança. Arrumador de lenha é papel nosso, voluntário. Porque antes de vocês chegarem aqui, alguém preparou o ambiente para estar bem confortável para você estar onde está. E ser arrumador de lenha é com a gente. Você acha que as pessoas não ficam olhando para nós e percebendo a intensidade como nós nos entregamos? A igreja, ela reflete a intensidade dos ministros dela. Se no louvor a gente está igual morto, cantando, cobrando que uma igreja seja viva, elas vão prestar atenção na nossa postura e não no nosso clamor. Se nós estamos pregando para que pessoas ressuscitem, mas nós estamos agindo como mortos,
Pode ter certeza que essas pessoas não vão prestar atenção nos nossos gritos, vão prestar atenção na maneira como nós nos posicionamos. Por isso, o nosso papel de liderança, ele precisa ser de arrumador de lenha. Meu amigo, chegar num ambiente como esse, começa você fazer o negócio fumegar. Começa você dizendo glória, aleluia, se entregando. Porque enquanto você entrega, tem alguém olhando para você dizendo: se ele está se entregando, eu vou me entregar também. Se ela está adorando, eu vou adorar também. Líderes, não acha que sobre seus ombros não terá peso. Eu não gosto de cobrança. Eu não gosto que aperte o parafuso. Liderança é lugar de pessoas que aceitam ajustes e apertos, porque nós carregamos lenha. O peso fica sobre os nossos ombros. Quando nós chegamos aqui, você vai ver que a gente quer o termômetro. Nós que somos do termo, se a gente está chorando, a igreja chora. Se a gente está sorrindo, a igreja sorri. Se a gente está morto, a igreja morre. Aí eu vou dizer um negócio para você: tem alguém nesse exato momento olhando para você. Eu fui pregar no Vale do Jequitinhonha um tempo atrás, eu contei isso algumas vezes. E aí eu dirigi 10 horas para pregar. Cheguei lá, eu negociando com a minha ignorância, falando assim: eu vou ficar sentadinho no meu canto. Quando me der a oportunidade, eu levanto o prego, depois eu sento de novo, porque eu estou muito cansado. Dirigi 10 horas, sentei. Do meu lado tinha um moço, devia ter, eu voltei lá na igreja semana passada, 79 anos ele tem. Eu pensava que tinha uns 70. E aí o moço com 70 anos sentou do meu lado e falou assim: ô meu jovem, hoje você deve ter dirigido bastante, né? Aí eu falei: dirigi 10 horas. Ele: eu sei, eu sou taxista. Eu dirigi hoje umas 7, 8 horas. Aí eu olhei para ele e falei assim: um senhor de idade, uns 70 anos. Aí eu pensei: ele vai ficar sentado do meu lado, vou fazer companhia para ele, vai fazer companhia para mim. Deram uma oportunidade, pastores, para alguém. Na hora da oportunidade, ele está falando comigo, de repente ele dá uma voadora, ele: ô glória! Aí eu olhei para ele e falei assim: 70 anos, não é possível. Aí deram uma oportunidade para outra pessoa, ele estava de um lado, ele foi lá do outro, ele: ô aleluia! Aí eu: não é possível, 70 anos. Aí deram uma oportunidade para o conjunto geral da igreja. Ele, não contente em andar no altar, ele foi no meio da igreja até lá atrás, assim: ô glória, ô aleluia, exaltado seja o seu nome. Aí voltou correndo, ele: Deus seja glorificado. Eu olhei para ele e falei assim: para ele eu não vou perder de jeito nenhum. Aí ele começou: glória a Deus, eu: exaltado seja o seu nome. Aí ele: aleluia, bendito seja o Senhor. Aquele moço incendiou meu coração num dia que eu estava disposto a não fazer absolutamente nada. Pode ter certeza, se você chegou aqui, tem alguém olhando para você dizendo: se ele não parou, não paro. Se ela não parar, eu não paro. Se ele não desistiu, eu não desisto. Eu sei que agora, nesse exato momento, tem alguém que está se espelhando na tua vida, e você, carregador de lenha, não vai fazer feio. Levante a sua mão aos céus se puder, abra a sua boca e deixa o céu se manifestar através da sua vida, porque enquanto você adora, Deus enche a igreja, enche essa casa, enche esses obreiros, enche essa congregação. Só você que pode. Encha o céu com glória nesse lugar. Enquanto você vai adorando, fica de pé aí no seu lugar enquanto você adora. Pastores, nós somos arrumadores de lenhas. Ministros, nós somos arrumadores de lenha. Aleluia. Não adianta alguém trazer sacrifício se a lenha não foi arrumada. Arrumar lenha é papel da gente. É a gente que queima a cabeça. É a gente que fica pensando em um monte de coisa. Mas saiba, o céu também valoriza arrumador de lenha. O céu também valoriza arrumador de lenha. Segundo, ele diz assim: agora, depois de arrumar lenha, tem que ter novilho. Agora, arrumar lenha é com a gente, ministro. Mas novilho é com o adorador, é com a igreja. Não adianta ter altar pegando fogo se não tem sacrifício para ser colocado no altar.
E essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. Quando você entrar no culto, fala: hoje o culto foi frio, é porque você foi frio. Ah, hoje o culto foi ruim, é porque você não se entregou a Deus. Ah, hoje estava mal, é porque você estava mal. Porque não adianta ter altar pegando fogo se não tem sacrifício para colocar sobre o altar. Por isso eu amo Maria. Quando quebra um unguento de nardo puro, derrama completamente sobre Jesus, mostrando para nós que a adoração não pode ser com medidas. A adoração não pode ser com conta-gotas. A adoração não pode ser só um pouquinho. A adoração não pode ser comedida. A adoração tem que ser extravagante. A adoração tem que ser intensa. A adoração tem que ser exagerada. A adoração tem que ser plena. A adoração tem que ser completa. Se você chegou na casa de Deus, não leva nada de volta para casa. Vai haver retomada de Deus nos ambientes de glória, e a sua vida será tomada por Deus novamente, novamente. Levante a sua mão ao céu sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. A partir de hoje não haverá mais nenhuma negociação da sua incredulidade com o ambiente do culto. A partir de hoje, todas as vezes que você chegar na casa de Deus, você será intenso. Não é reagindo ao que estão fazendo, é provocando o céu para que as coisas aconteçam. Vai começar através da tua vida, e a tua vida vai contagiar a vida de outras pessoas. Seja intenso, seja pleno, seja entregue, seja usado, seja vivo, seja cheio, seja tomado, solta forte, adora ao nome de Jesus nessa casa. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na vida de ti. Sim. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de Sim, glória.
Misture a sua língua estranha com esse louvor. Misture a intensidade da tua alma com esse louvor. É tempo de retomar. Ele é santo, duas mãos ao céu e pelo menos por 30 segundos adore ao nome de Jesus nessa casa. Quem tem glória vai dizendo glória, quem tem aleluia vai dizendo aleluia. Quem tem língua estranha seja renovado a partir de agora. Quem tem língua estranha seja renovado agora. Quem ainda não é batizado, seja batizado agora. Jesus, aonde estiver o coração disposto para ser restaurado pela tua presença, pega ele agora, pega ele agora, pega ele agora, pega ele agora. Seja cheio, 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 cheio. Cheio, cheio, cheio do Santo do Santo, em outro lugar. Não sabe viver. Há uma glória nessa casa. Seja cheio agora, agora. clamar
encerro. Deus está nessa casa. Deus está muito nessa casa. É um tempo de retomadas. E Deus quer começar por você. Você que parou, estacionou, se distanciou. A retomada de Deus começa com você. Você se parece com um altar que estava inativo no alto do Carmelo. Está inativo, mas o dono continua sendo o mesmo. E Deus quer restaurar você hoje, sua funcionalidade hoje, sua vida hoje. Mas você precisa dar um passo que não depende de mim ou de nenhuma das outras pessoas. Depende única e exclusivamente de você. Se você é simpatizante, vem aos domingos, participa até de algumas reuniões, mas está parado, agora é a hora de você voltar para casa. O Pai está de braços abertos aguardando você. Um passo seu pode desbloquear o seu 2026. Dizem que a igreja é uma organização atrasada, sendo que a igreja não está atrasada, porque enquanto o mundo está falando sobre futuro, a igreja está falando sobre eternidade. A igreja está na frente. E o que eu quero dizer para você é: Deus não tem um futuro melhor para você. Deus tem uma eternidade para a tua vida. E não há nada mais extraordinário do que isso. Então, aonde você estiver agora, eu preciso te conhecer. É só levantar uma das suas mãos aos céus, porque nós vamos orar e vamos abençoar você. Você que deseja entregar sua vida a Cristo, agora é a sua oportunidade. É só levantar uma das suas mãos, porque eu quero orar e abençoar a sua vida. Cadê você? A primeira, segunda, terceira pessoa. Do lugar que você estiver, é só levantar uma das suas mãos bem alto, para a gente poder orar e abençoar a sua vida. Para a gente poder orar e abençoar você. Tem alguém nessa condição hoje? Se você está ao lado de alguém aí que precisa decidir por Cristo, do lugar que essa pessoa estiver, talvez ele esteja com vergonha ou ela. É só falar para ele ou para ela: Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. E se alguém aqui está afastado, a oportunidade é agora. A oportunidade é já. Do lugar que você estiver, é só levantar uma das suas mãos bem alto. Outro dia eu estava fazendo apelo, tiveram que trazer um moço carregado, porque ele não conseguia se mexer. Esse momento é um momento de guerra, de batalha travada, porque eu sei que o inimigo ele está querendo travar, prender você. Mas Jesus hoje, para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então aonde você está, eu vou te aguardar por 10 segundos e a gente encerra. É só levantar uma das suas mãos bem alto e a gente vai orar e abençoar a sua vida. Nós vamos orar e abençoar você. Levante bem alto. Tem uma jovem aqui com as mãos levantadas. Glória a Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Deus é bom. Você pode vir com ela aqui na frente, por gentileza? Traz ela aqui na frente. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Do lugar que você estiver, escute, a tua alma depende dessa decisão. Do lugar que você estiver e agora, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Se você estiver ao lado de alguém que precisa decidir, ajude essa pessoa e traga ela até aqui na frente. Esse momento é um momento muito importante. Saia daí depressa. O céu quer começar algo com você agora. O que Deus tem para fazer é urgente, é já. Saia daí depressa. Do lugar que você está. Eu vou te esperar mais 1 minuto e eu encerro, que eu não tenho mais tempo. Saia do teu lugar aí depressa e vem. Glória a Jesus.
correr do teu lugar depressa e vem. Glória a Deus. Se não há, estenda as suas mãos aqui para frente. Jesus, nós abençoamos essa vida. Obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado e por tão grande salvação. O Senhor é Deus e eternas são as suas misericórdias. Pai amado, que 2026 seja o ano da retomada e que os ambientes de glória sejam restaurados para a glória do teu santo nome. Jesus abençoe.